Olá, eu sou a Déia Beltrão, da Déia Beltrão Academy. E hoje eu vou falar para vocês sobre como lidar com as decepções da vida. Só se decepciona quem tem expectativas. Você já ouviu muita gente falando isso, não? Então, mas como é que a gente não vai ter expectativa na vida? Me diz. Expectativa é ter esperança. É ter esperança de que aquele desejo, aquele acontecimento, aquele objetivo, aquele sonho, de fato se realize. E isso faz parte do combustível para que a gente continue querendo viver, né? A gente sempre espera alguma coisa na vida. Ter esperança é o que move as pessoas a se desenvolverem, a buscarem seus ideais, seus amores. Viver sem esperança não existe. Já veio instalado no nosso sistema operacional, não tem como. A decepção, no entanto, é o resultado negativo de quem estava com a esperança de que uma determinada situação acontecesse. Um amor, um cargo, uma aprovação num concurso, uma reconciliação, uma boa notícia. E como tudo na nossa vida, existe a possibilidade de não acontecer, ou de acontecer de uma forma diferente da esperada. Então a decisão é uma espécie de quê, gente? De crise. É receber um resultado contrário ao esperado. E isso acontece geralmente por quê? Porque, primeiro, ou a gente não tem a visão correta da realidade, porque nós não conseguimos conhecer todos os fatos, ou então porque a gente não quer enxergar. E por isso a gente calcula mal a probabilidade daquilo acontecer. Então, isso faz com que a gente crie um grau de expectativa muito alto ou incorreto. O grau da decepção, portanto, está sempre diretamente ligado ao grau da expectativa envolvida. Ok, beleza. Mas como é que a gente vai lidar com essa decepção então? Como a gente já falou, a decepção é um tipo de crise. Portanto, possui todas aquelas fases que a gente conhece: negação, raiva, depressão, etc. E o que a gente precisa buscar no momento de crise? A nossa capacidade da adaptação, que é a resiliência, não é? E que mais que a gente precisa? Da inteligência emocional. E para quê? Para que, entre outras coisas, a gente consiga interromper aquele padrão negativo que a gente está tendo quando a gente tem uma decepção. Isso quer dizer que devemos fingir que não aconteceu nada? Não, gente. Não, claro que não, né? Muito pelo contrário, a primeira coisa em todas as crises é a gente parar de negar, não é? E entender o que aconteceu. Entender qual foi a causa de não ter havido aquele resultado que você estava esperando tanto. Entender quais são os sentimentos primários que essa decepção está gerando em você e por quê. Tua mágoa é por quê? De fato, a tristeza é por quê? Está sentindo orgulho ferido, vergonha? Por quê? Ciúmes? Do quê? Está se sentindo injustiçado? Por quê? Está se sentindo rejeitado? Será que a probabilidade que você sabia que existia estava compatível com a expectativa que você criou? Será que você foi verdadeiro ao analisar essa probabilidade? Será que você tinha todas as informações necessárias para apostar tanto em uma determinada situação? Aí você fala, me decepcionei muito com meu amigo porque me traiu, ou com meu chefe porque não me deu aquela promoção. Me decepcionei muito com a minha família, que não estava do meu lado quando eu mais precisei. Será? Então, beleza, isso é fato, aconteceu.
né? Então vamos traçar um plano de ação para superar essa situação, essa crise. Então, primeiro, vamos aprender com o que aconteceu. Isso se chama lições aprendidas. O que pode ser aprendido nessa experiência? O que pode ser feito para diminuir a probabilidade de não obter o resultado esperado novamente? E de não se sentir decepcionado novamente. Isso, né, você diminui a probabilidade, mas você não consegue fazer isso. Isso não tem jeito, né? É uma reação esperada. Não podemos viver dentro de uma redoma, gente. O mundo não foi feito para os fracos. Estamos aqui para a gente aprender algumas lições. Então vamos aprender logo a analisar tudo o que acontece com a gente, para descobrir o que a gente tem a aprender com aquilo. E se tem algo que a gente pode fazer para nos proteger um pouco mais desse engano nas nossas expectativas. Aí algumas pessoas falam, eu não vou ter expectativa para não me decepcionar. Bobagem, todo mundo no fundo vai ter expectativa. Você pode variar o grau, mas você tem. Então, tratar a situação que se apresenta, né? Se você tem uma decepção, trata isso. Como é que é? Qual foi aquele resultado que você gostaria de ter e que você não teve? Não desiste não do que você quer, ou desista, né? Até quando a gente deve persistir? Será que é persistir ou teimar? Será que sua esperança era razoável? Era um desejo alcançável? A gente tem como recuperar aquele cargo? Ou aquela reconciliação? Ou talvez pedir uma revisão daquela prova? Qual o caminho que a gente quer seguir? Qual a nova estratégia? Como alcançá-la? E que resultados a gente pode esperar novamente? E será que vale a pena insistir? Qual grau de expectativa devemos colocar nessa nova tentativa, se houver uma? Tratar nossos sentimentos. Buscar tratar as causas identificadas, aquele ciúme, aquela vergonha, a carência, a sensação de rejeição, a baixa autoestima. Mas como evitar a dor da decepção? Gente, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Como? Trabalhando a nossa inteligência emocional, sempre, gente. Interromper o padrão negativo de comportamento e pensamento. Verificar se esses sentimentos estão em um nível tolerável ou se estão exacerbados, descontroladamente altos. O ciúme, por exemplo. A carência, a rejeição, né? Buscar ajuda, se for o caso, para trazer a coisa para um nível razoável, que não te faça mal. Usar técnicas simples, como conversar com as pessoas que já tenham superado as decepções semelhantes, escrever seus sentimentos num formato de carta, né? E algumas pessoas dizem que depois, se você queimar as cartas, isso traz um alívio. Eu nunca tentei queimar, não, mas escrever, eu já escrevi. Gravar como se fosse uma conversa com quem está diretamente envolvido nessa sua decepção. E depois tentar ouvir essa gravação se colocando na outra posição. O importante de fato é a gente entender que decepção acontece com todo mundo. E o que realmente faz toda a diferença é a nossa atitude diante de qualquer acontecimento inesperado na nossa vida, seja uma decepção ou uma crise. Então, o que a gente precisa é prestar atenção em nós mesmos, primeiro de tudo, na nossa atitude, antes de mais nada.
Abraço.